esse seminário é gravado. Nós temos um canal no YouTube, então toda palestra que tem, todo tema que é desenvolvido na quinta-feira, posteriormente nós postamos no nosso canal do YouTube. Então peço a vocês também que se inscrevam no canal, divulguem o nosso canal, todos os temas anteriormente já desenvolvidos postado, e esse também, muito em breve, estará lá no nosso canal. Então, as duas, Isabela Nepomuceno Sapori e Marcela Oliveira Nepomuceno, elas são estudantes, mestrandas do programa de pós-graduação em Cuidado Primário em Saúde. Marcela vai conduzir a apresentação, todo o material foi elaborado com muito cuidado, carinho e zelo por as duas, e Marcela vai conduzir a apresentação. Logo após a apresentação de Marcela, nós deixaremos um espaço para que vocês possam sugerir, tirar dúvidas, apresentar as questões que acharem necessárias. Então, eu passo agora a palavra para a Marcela, ela vai projetar a apresentação. Boa sorte, Marcela. Passo para você a palavra. Boa tarde a todos. Obrigada, Rosa, pela apresentação. Eu vou começar a apresentar agora. Está aparecendo a minha tela, Rosa? Ainda não. Tá iniciando, Marcela. Tá? Ok. Só mais um momento. Tudo bem. Ok, agora sim. Isso. Como Rosa já me apresentou, eu sou Marcela, junto com a Isabela, a gente preparou essa apresentação para vocês, e hoje nós vamos falar, né, hoje eu vou falar sobre a apresentação em pôster em evento científico. O pôster é a exposição de um trabalho acadêmico impresso em cartaz, acompanhado de uma apresentação feita pelos autores ao público que dele se aproxima em um evento científico. O pôster, ele é impresso e pendurado ou colado em um local pré-determinado pelos organizadores do evento. Em um evento científico com pôsteres, o público circula entre eles e ele vai se aproximar daquele que se interessar. Então, o pôster, ele vai funcionar quando ele consegue atrair o público, quando o público se aproxima, tem interesse no tema, quando ele lê, quando ele tira dúvidas com o autor. Então, o pôster funciona quando ele consegue atrair o público. Recentemente, é possível utilizar o pôster em mídia. Aí o pôster, ele pode ser exposto através de projetores ou em TVs de tela grande. Os pôsteres, eles não são autônomos como os artigos científicos, eles pressupõem ao seu lado a presença de um de seus autores para complementarem suas informações. Aí os pôsteres utilizam textos, imagens, outras expressões visuais, e ele é apresentado oralmente. Por esses motivos, ele é considerado um evento comunicativo multimodal. Então, para que serve o pôster? Ele serve, para comunicar, resumidamente, conteúdos de determinado tema acadêmico, ou resultados de alguma pesquisa, ou de extensão. Ele serve para favorecer a troca, ele permite o aprimoramento do trabalho e estabelece uma rede de contatos, uma vez que as pessoas podem se aproximar, se interessar, querer reproduzir. Então, ele possibilita essa rede de contatos. Cada evento científico, no momento em que abre a inscrição para o trabalho, ele vai especificar o formato do pôster, suas dimensões, a sua forma de apresentação e a forma de exposição. No final da apresentação, eu vou dar um exemplo de um evento científico, as especificações de um evento científico para o pôster. Aí, o evento científico que eu usei como exemplo foi o FEPEG do ano de 2019. Ao planejar o pôster, primeiro, tem que observar as regras, entrar no site ou a mídia que
estiver falando sobre o evento, né, e observar as regras, observar, né, saber do público-alvo, e depois disso a gente tem que considerar a mensagem, o espaço, o orçamento e as datas limites. Muito importante lembrar que o pôster não é um artigo comprimido em colunas. Aí, para isso, a gente precisa delimitar a mensagem, escolhendo de modo simples e claro as principais informações. Aí, ao planejar visualmente um pôster, é importante imaginar quais de seus elementos gráficos são visíveis a diferentes distâncias. Uma distância maior que 10 metros, o pôster não passa de uma mancha. Tudo que o público percebe vai ser a dinâmica geral, sendo que a harmonia geral das cores vai ser o estímulo principal a essas longas distâncias. A cerca de 5 metros, os elementos principais vão ser o título e as ilustrações maiores. A cerca de 2 metros já se pode ler subtítulo, título de sessões, fotos e os gráficos menores. E a cerca de 1 metro, o público que se interessar, né, pode ler o texto, a autoria, as instituições relacionadas, as legendas e os contatos. A pequenas distâncias, o elemento mais importante vai ser a presença do autor, o autor próximo ao pôster para poder tirar dúvidas, esclarecer, né, algum questionamento. Então, o autor ali vai ser o elemento primordial. O layout do pôster vai ser a distribuição dos elementos visuais na superfície, de modo a produzir interesse, favorecendo a legibilidade, destacando as informações segundo sua relevância. Ao planejar um pôster, a gente tem que pensar primeiro no layout, né? A gente tem que pensar quais são as melhores cores, quantas seções que o pôster terá, qual a relação do título geral com o título das seções, pensar onde serão colocadas as figuras. Então, ao planejar o pôster, a gente tem que pensar em tudo, desde as cores até onde as figuras vão ser colocadas. Aí, para isso, é importante fazer um esquema, né, organizar as informações, considerando também o tamanho do pôster. Então, a gente tem que pensar, o pôster necessita, assim, de um equilíbrio visual entre as figuras e o texto. A gente tem que respeitar o eixo da simetria. Quanto às cores, as cores que a gente vai utilizar, deve haver a gente tem que levar em conta os princípios da harmonia cromática. Não escolher cores isoladas, porque as cores, elas atraem o público, então, elas são muito importantes, né? Porém, o excesso delas, tão quanto sua ausência, se tornam prejudiciais. Importante usar um fundo claro e cores escuras para letras, para a gente assegurar um contraste. É importante evitar o contrário, porque torna-se a leitura cansativa quando a gente usa fundos escuros com letras claras. Cores brilhantes também são cansativas, mesmo atraindo, mas elas são cansativas. O título principal, ele vai apresentar o trabalho, ele tem que atrair o leitor a uma distância de 5 metros, ele tem que ser direto e atraente, ele tem que ser curto e favorecer, porque curto ele vai favorecer o destaque visual. Títulos longos demandam letras menores, o que vai prejudicar a legibilidade do título. O título das seções, eles vão indicar uma sequência lógica da apresentação do texto. É importante ser formal na redação do texto, do pôster, não usar mais de 2 famílias de letras. Não pode, é bom evitar usar mais de 2 letras. E o pôster deve dizer apenas o essencial, para estimular o público a descobrir mais sobre o trabalho através do contato com os autores. O pôster, ele funciona como um resumo ilustrado, não como um artigo científico. Então, ele tem que ter apenas o essencial para o público poder
complementar as dúvidas, informações com o autor ali presente. As ilustrações são elementos fundamentais, são instrumentos de comunicação, elas servem como estímulo, mas a gente tem que ficar atento quanto à qualidade, à definição e nitidez, né, das imagens, principalmente. A gente tem que evitar o excesso das ilustrações e sempre colocar as fontes. Agora, eu vou fazer uma síntese do que é fundamental em um pôster. É fundamental a identificação institucional, os autores, o contato, né, a presença ali do e-mail, a identificação de quem apoiou, se teve, né, alguma instituição que apoiou. É importante ter um título sedutor, o texto tem que ser sintético e direto, a linguagem usada tem que ser formal, deve existir uma harmonia entre imagens e textos, entre as fontes e entre as cores. E é imprescindível o uso de figuras, né, dos gráficos, tabelas, esquemas, mapas, desenhos, entre outros. Há duas formas de se imprimir o pôster, né, ele pode ser em lona ou em papel, e ele pode ser exposto em painel ou em suporte. Aí a gente tem que consultar as especificações do evento. Muito importante, antes de imprimir antes de levar, quando a gente for imprimir, né, levar para a gráfica para imprimir, a gente salvar o trabalho em PDF para não perder a formatação original. E antes de imprimir, antes de levar para a gráfica, ainda, de preferência, né, o trabalho ainda no computador, a gente pedir opinião para outras pessoas, né, para elas lerem, criticar, porque depois do trabalho impresso fica mais difícil e mais caro para a gente fazer as correções. E durante a sessão de apresentação, é importante chegar no horário, em tempo hábil, para poder fixar o pôster. Durante toda a sessão, tem que ter um autor do lado, né, para poder tirar as dúvidas, tem que ficar do lado do trabalho o tempo inteiro, pelo menos um autor. Aí, quando o público se aproximar, tem que perguntar se ele deseja algum comentário, se tem alguma dúvida, tem que haver uma interação. Aí, nesse momento da sessão de apresentação, aproveite também para ficar atento a outros pôsteres, para você também utilizar essa experiência da sua apresentação, de outros pôsteres, como aprendizado, como experiência mesmo. Aí agora, né, eu vou exemplificar as exigências de um evento científico, né, as exigências de um pôster em um evento científico. O exemplo foi o FEPEG, do ano de 2019. Eles disponibilizaram no site do evento o modelo do pôster, está aí como mostra na figura. Eu vou ler para vocês essas exemplificações, essas exigências, para vocês entenderem como é que é cobrado. Mas lembrando que cada evento tem as suas exigências. Eu vou colocar essa como exemplo mesmo para vocês entenderem. Aqui, então, orientações para elaboração do pôster, para apresentação dos trabalhos no 11º Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. Modelo para pesquisa, ensino e extensão. Autores redigidos em maiúsculo, negrito, centralizado e inseridos abaixo do título do trabalho e numerados. Importante, né? Colocar a instituição de vinculação, a titulação e o e-mail. Ficar atento que eles já colocaram aqui as logos. Então, é importante, quando for reproduzir, quando fizer, também colocar no seu pôster. Essas instruções têm como objetivo auxiliar os autores a preparar e apresentar o pôster para o seminário de pesquisa e pós-graduação e seminário de iniciação científica, o FEPEC. O pôster deve ser confeccionado apenas depois que o trabalho obtiver a resposta de aceitação da comissão científica. É obrigatório que o título do trabalho no pôster seja idêntico ao título do resumo submetido. A área útil máxima do painel para apresentação do pôster será de 1,20 m,
de altura por 90 centímetros de largura. Então, que ele já está especificando o tamanho do pôster, solicitando que seja obedecida rigorosamente essa forma para evitar que o pôster ultrapasse a área individual. O local e o dia da apresentação poderão ser consultados no site do evento. O texto do pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Os elementos essenciais são título, autores, instituições de vinculação, endereço para correspondência de e-mail, introdução, material e métodos, resultados de discussão, eles podem ser separados, conclusão, referências bibliográficas e agência de fomento, se houver. A fonte recomendada é a Times New Roman, mas outra fonte pode ser utilizada, em um tamanho que permita a leitura por pelo menos 2 metros de distância. Então, aí eles sugeriram um tamanho mínimo de 28, mas pode colocar letras maiores, sim. Aí, desse modo, vai facilitar a leitura dos participantes do evento, né? A utilização de pano de fundo fica a critério do autor. É proibida a apresentação por terceiros, não autores, oral ou performática, de trabalhos impressos sem características de um pôster e de pôsteres que não obedeçam às normas gerais de tamanho e legibilidade. Sugerimos que, respeitando-se as particularidades de cada área, seja utilizado o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis. Para cada trabalho, estará reservado, no dia da sua apresentação, um painel para fixação identificado com o número do pôster. Pelo menos um dos autores do trabalho ele deverá permanecer junto ao pôster durante todo o tempo da sessão para responder às questões dos interessados. As informações devem ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do público. Todo o material necessário para a fixação do pôster será de responsabilidade do autor, apresentador, não havendo disponibilidade de material colante, como fita adesiva e tesoura. Aí os pôsteres serão apresentados em datas e horários conforme o cronograma a ser divulgado na semana que antecede o evento. A data programada pela comissão organizadora para a apresentação do pôster não poderá ser alterada pelo autor. Os trabalhos devem ser fixados meia hora antes do início da apresentação e retirados logo após o final do período de apresentação. Isso é imprescindível, pois o mesmo espaço será ocupado por outros pôsteres em dias diferentes. E logo ao final das apresentações, os painéis em que os pôsteres serão fixados serão removidos. Essas foram, né, as nossas referências. Espero que logo, logo a gente possa voltar a fazer pôster e apresentar em eventos científicos. E é isso, obrigada. Marcela, parabéns pela apresentação, excelente apresentação, slides muito bem elaborados, né, bem bonitos, bem atrativos, parabéns mesmo. É um tema mais sucinto, né, é um tema que a gente consegue desenvolver em um tempo mais reduzido, então, Marcela já tinha manifestado essa preocupação, mas eu já tinha, né, conversado com ela sobre isso, a temática, ela é uma temática que, né, em um tempo hábil, Marcela conseguiu desenvolvê-lo com muita habilidade, com muita, né, assim, foi muito bem desenvolvido, Marcela, fica tranquila com as principais informações, e só queria deixar registrado uma fala de Marcela aí, por último, né, esse momento atual não tem nos permitido desenvolver, assim, apresentações em formato de pôster, mas, se Deus quiser, muito em breve, tudo isso vai passar, e é importante demais a gente pensar, deixar registrado aqui para todos vocês que estão assistindo. Os eventos científicos, cada vez mais, têm utilizado dessa ferramenta, né, que é a apresentação em pôster, principalmente porque o volume de trabalhos que estão sendo submetidos nos eventos científicos, de uma forma geral, tem crescido muito. Então, as apresentações orais, ou elas são mais reduzidas, né, para um grupo de trabalhos previamente selecionados, é o que acontece, por exemplo, em alguns eventos, né, selecionam 5 ou 6 trabalhos para apresentações orais,
e a grande maioria dos trabalhos, eles são realmente apresentados em formato de pôster. Então, tudo que Marcela falou é extremamente importante, ter um conhecimento do que é o pôster. Ela focou muito na questão das normas, né, que cada evento apresenta, então, quem vai elaborar o pôster tem que estar muito atento a isso. Tem uma temática que Marcela levantou extremamente importante, que é o equilíbrio, a harmonia de conteúdos que o autor ou os autores do pôster deve ter, assim, um critério, ter um equilíbrio, e serem até um pouco sensitivos na escolha do que o pôster vai conter, né? Porque vejam bem que em muitas ocasiões de evento, você está transferindo, inclusive, artigos científicos para uma estrutura de pôster bem reduzido, né? Alguns eventos você transfere, por exemplo, um resumo expandido, você coloca todo aquele material em apenas um pôster. Então, você tem que ter uma perspicácia a equipe inteira, uma sensibilidade, um conhecimento de realmente selecionar ali de todo o seu material teórico produzido, seja por meio de um resumo simples, expandido, ou pelo artigo, o que mais interessa aos leitores. Então, ela chamou a atenção por esse equilíbrio, né, de conteúdo e também de harmonia de layout. Então, é extremamente importante, você vai estar ao lado do seu pôster, juntamente com você, todos os seus autores ou coautores do seu trabalho estarão com você, se não presencialmente, mas os nomes, como Marcela diz, estarão expostos ali. Então, é muito importante, né, manter esse equilíbrio de conteúdo, mas também de layout, de formatação. Então, ela chama muita atenção aí para as imagens, para os gráficos, fazer uso disso, né? Nós tínhamos, um tempo atrás, uma apresentação, tanto em formato de slides, como os próprios posters, mais técnico, né? Era muito usual o preto e o branco, com poucas ilustrações, mas cada vez mais a pesquisa, a ciência tem avançado para que os autores possam fazer uso, inclusive, de ferramentas, né, relacionadas a gráficos, imagens, desde que tudo isso esteja devidamente referenciado, né, inclusive as imagens, desde que na própria apresentação de Marcela, ela foi cuidadosa em citar todas as fontes das imagens que ela apresentou. Então, pôster é um assunto muito importante para quem está no cenário, para quem está envolvido com a pesquisa, porque quando você publica o trabalho, você vai apresentar esse trabalho para um avaliador, em formato de pôster, que ele, inclusive, vai avaliar o conteúdo que você vai expor naquele momento, mas também vai avaliar o pôster. Então, entre os critérios ali que o avaliador tem na planilha, um dos critérios também é a estrutura de pôster. E quando tem estrutura de pôster, o avaliador ele quer saber se você, como autor, ou os autores, seguiram as normas que o evento apresentou, né? Então, é cobrado as questões de normas, a estrutura, a formatação, o layout do pôster, tudo isso é avaliado, além da sua fala, além da exposição do seu conteúdo. Então, é importante deixar isso bem registrado. Um cuidado muito grande, né? O que a gente, às vezes, percebe muito, textos recuados à esquerda, à direita, então, assim, justificar todo o texto, essa harmonia, o equilíbrio. O que a gente chama de equilíbrio, né? Que ela falou tão bem. É a disposição entre textos e imagens de uma forma bem harmônica no pôster, né? De forma que não fiquem espaços faltosos e nem também nada muito embolado, porque isso não é atrativo, não é visual. Marcela chama atenção para a questão do título, né? Ou seja, o próprio avaliador quer conhecer seu trabalho por meio do título, mas é o que ela colocou tão bem, as pessoas que estão ali para conhecer os trabalhos, né, precisam também sentir atraído pelo seu título. Aí, quando as pessoas estão ali, a primeira visão, né, a imagem primeira que quem está avaliando e quem está também querendo conhecer outros trabalhos, vai no seu título. Então, é extremamente importante também o que ela apresentou. De logomarca também, né, de disposições dos autores, e extremamente necessário ser muito cauteloso com as normas dos eventos. Veja que Marcela utiliza um formato do FEPEG como exemplo, mas isso sofre uma variação muito grande de eventos para eventos. E os eventos, eles são cuidadosos em dizer até o tamanho da fonte, né, a forma como as logomarcas que devem ser contidas ali no pôster. Geralmente, os eventos, eles são bem cuidadosos em dizer que tipo de pôster que vai ser, de tamanho, né, e todas as informações que devem estar contidas no pôster.
Então, parece ser um tema simples, parece que é fácil de ser elaborado, mas exige, sim, um rigor metodológico, científico na elaboração de um pôster. Ela chamou a atenção por um tópico, Marcelo, importante que você disse, sobre o momento da impressão, né? Até isso há uma preocupação, porque, de repente, seu pôster está muito bem elaborado no computador, mas no momento da impressão, isso pode acontecer uma desconfiguração total. Então, levar em PDF, que não vai sofrer alteração. Sempre quem vai apresentar pôster, né, tem que chegar com antecedência, intercorrências pode acontecer, e os próprios eventos também já trazem essa informação em relação às normas. Uma das normas é você chegar com bastante antecedência. Então, eu só queria contribuir um pouco mais, reforçar, na verdade, tudo que você já disse, Marcela, brilhantemente, parabéns mesmo. A gente deixa agora um tempo para que vocês, né, quem quiser fazer alguma pergunta relacionada, quem tiver alguma sugestão, dúvida, podem ficar à vontade aí, ou coloquem no chat, ou também esse momento aqui, podem abrir câmeras, microfones, fiquem bem à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário. Eu acho que está ok, Marcela, você foi bem clara na sua apresentação, né? É um tema que a gente pensa a princípio que ele é técnico, mas exige realmente esse conhecimento metodológico que você trouxe. Novamente, eu te parabenizo, junto com a Isabela, pela elaboração desse material, é um material muito rico, muito bonito, muito importante também. Reforço para vocês que essa gravação, né, essa palestra vai estar disponível no nosso canal do YouTube. De novo, agradeço vocês, né, em meu nome, em nome de todas as outras professoras que coordenam esse projeto, que tem sido tão bem aceito por toda a comunidade acadêmica. A gente fica muito feliz, né, da presença de todos vocês e também pela contribuição na divulgação. Em breve nós teremos uma nova temática, né, a gente vai encerrar lá para dezembro e imediatamente nós já soltaremos um cronograma para o próximo ano, tá? Então, boa noite a todos. Muito obrigada, Rosa. Fico muito lisonjeada com o convite, estar participando desse projeto tão bacana. Espero ter contribuído e obrigada a todos. Isso, Marcela. Nós que agradecemos, Marcela, por esse momento. É importante também na formação de quem está nos programas de pós-graduação, extremamente necessário para quem está em iniciação científica, para todos os professores que estão desenvolvendo pesquisa ou que pretendem desenvolver. Então, Marcela, muito obrigada. Obrigada, Isabela, também. Tá? Foi um privilégio dividir esse espaço com você. Boa noite a todos e todas. E eu espero contar com a presença de todos vocês no próximo SIC. Tá? Uma boa noite, fiquem com Deus e até o próximo momento. Boa noite.